Olá! Você está acostumado a olhar para cima e ver aquele monte de fios de telecomunicação entre os postes de luz desorganizados, uns enrolados nos outros, né? Além de enfeiar as cidades, eles podem causar acidentes que levam à interrupção de serviços como telefonia, internet e TVs a cabo. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para debater o problema. Para conversar sobre o assunto, eu recebo o deputado Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo, que requereu o debate. Olá, deputado, seja muito bem-vindo. Deputado, só os fios de telecomunicação, não também os de eletricidade? Porque quando a gente vê aquele emaranhado, a gente acha que está tudo junto ali. A falta de, hoje, um padrão na instalação, não por falta de regra, né, regulamentação, mas por uma vulnerabilidade no sistema de fiscalização, ela acontece na rede de telecomunicações. Ela utiliza o posteamento da rede de energia, né? A Lei Geral de Telecomunicações, em 97, criou a possibilidade de usar essa infra de posteamento de maneira compartilhada, e tanto a ANEEL quanto a Anatel, em 2014, então, publicaram uma resolução conjunta que foi produzida, estabelecendo um regulamento, uma regra, que passa, inclusive, pela necessidade da concessionária de energia autorizar a instalação da rede de telecomunicação no posteamento de maneira compartilhada. Mas, na prática, o que é que a gente identifica nas cidades, né? As empresas de telecomunicação, elas não, na sua maioria, as menores principalmente, acabam não submetendo a aprovação à concessionária de energia, né? E vão esticando no posteamento de maneira irregular, colocando em risco as pessoas que transitam por esses locais, tanto os pedestres quanto veículos, que pode comprometer, inclusive, e colocar em risco a rede de energia, que é uma rede mais perigosa, vamos dizer, mais sensível, mais delicada. Como é que são esses cabos? Eles são mais grossos do que um cabo de energia? Ele é um cabo mais fino, um cabo de fibra, né? Mas o que acontece é que, como a lei permite que as empresas de telecomunicação elas utilizem de maneira compartilhada o posteamento, diversas empresas vão pendurando no posteamento, então, sem autorização. Esse é o grande problema. Não fazem, às vezes, de maneira total, né? Quando você tem ali uma sobra de rede, de fio, de cabo de fibra, eles acabam deixando enrolados, que são aqueles emaranhados que a gente encontra no dia a dia, é muito comum isso nas cidades, para uma expansão futura, né? Mas a grande provocação que foi feita na audiência pública, e foi o que me motivou, inclusive, a provocar esse assunto, sem dúvida nenhuma, foi discutir a responsabilidade em relação à fiscalização. Nitidamente, nós temos aí uma ausência do Estado, da agência reguladora, em relação a necessidade de fiscalizar, inclusive a integridade da rede de energia, né? Porque acaba colocando em risco a rede de energia, você pode ter ali depois o rompimento, né? E o risco de um acidente, e a obrigação aí de fiscalizar, né? Quando identificar uma rede de fibra, por exemplo, que foi instalada sem a devida autorização, sem respeitar o regulamento, fazer a punição em relação ao rompimento do serviço. E, no caso mais drástico aí, cortar o cabo, né? Tirar o cabo da rede de posteamento. Tem havido muitos casos em que esses fios caem, por exemplo, e interrompem, inclusive, a energia elétrica das casas? O que acontece é que eles, mal instalados, eles colocam em risco ou ficam ali vulneráveis à possibilidade de um acidente, que aí sim, rompendo, ou quando você tem um único cabo, num acidente com um caminhão, por exemplo, né, caminhão baú que tem a estrutura mais alta, um ônibus, ele acaba rompendo, ele acaba cortando, mas quando você tem às vezes 10, 12 cabos que foram esticados na rede, você pode comprometer a estrutura da rede de posteamento. E aí, consequentemente, então, causar algum tipo de acidente na infra de energia, né? Sem contar que você tem imediatamente o rompimento daquele serviço que está sendo disponibilizado pela rede de telecomunicação das empresas que instalaram de maneira adequada, com a sua devida aprovação, né, e não deixaram de maneira irregular, como é muito comum identificar aí nos municípios. Mas, de novo, né, o grande debate é quem é que vai tomar providência em relação, diante da irregularidade.
E uma coisa que a gente conseguiu avançar na discussão foi de entender, no primeiro momento, que não é um assunto desconhecido, nem na ANEEL e nem na Anatel, e eles estão de maneira conjunta, desde 2018, fazendo um trabalho de revisão em relação a essa resolução conjunta que eles vão atualizar para poder endurecer tanto a fiscalização quanto o processo já de instalação, né? O regulamento já anterior, que é a avaliação e a devida aprovação para a empresa poder, então, ir para o processo de instalação. Por outro lado, deputado, nas grandes cidades dos grandes países do mundo, o que a gente vê em relação a fios em geral é a questão do enterramento, né? Isso embeleza as cidades, né? E também faz com que você consiga separar os tipos de cabos debaixo da terra. Eles ficam debaixo da terra, né? Houve uma época em que, por exemplo, São Paulo, que é a capital de São Paulo, do estado de onde o senhor se prontificou a cada vez fazer mais enterramentos. Só que isso não está indo num ritmo desejável. Inclusive, né? Com a rede de energia. O grande problema é o custo e quem é que vai pagar. Como é que você faz essa mudança, promove essa mudança, sem repassar esse valor na tarifa de energia, por exemplo? Porque a infra de posteamento, ela é ativo, ela é de responsabilidade da concessão de energia. É isso que precisa ficar claro. E ela permite que, de maneira adequada, né, respeitando a legislação de maneira segura, você possa utilizar de maneira compartilhada com a rede de telecomunicação. Mas a necessidade do posteamento é para atender a rede de energia. É isso que é importante deixar muito claro. Agora, essa migração para esse formato enterrado, ele tem um custo significativo expressivo. O que eu acho que a gente poderia avançar seria os novos empreendimentos, à medida que a gente vai aprovando novos empreendimentos, eles já sejam contemplados nesse perfil de rede enterrada, né? Só que a grande preocupação é o valor, né? Em alguns casos, até 30% mais caro esse sistema enterrado do que o sistema convencional, que é o que a gente conhece. E planejamento urbano é um tema muito novo, vamos dizer assim, nas administrações públicas, né? Então, Já que o senhor entende tanto desse assunto, vou aproveitar para fazer outra provocação. Quando chove muito em São Paulo, cai tudo, né? Assim, vários bairros ficam no escuro, porque essas redes caem e não são enterradas. Você né? tem a vegetação, né? A vegetação cai por cima da... Aí é um outro problema. E aí também não dá para tirar a árvore, né? Porque aí tem um problema ecológico. Mas nós temos uma legislação que permite você fazer a poda preventiva, que permite você fazer todo um trabalho de mapeamento e de manutenção prévia, principalmente onde você tem uma recorrência nos acidentes e nos rompimentos que acontecem no período de chuvas. Então, é que, de novo, né? A gente está sempre correndo atrás do prejuízo, sempre apagando incêndio e não faz um trabalho prévio, né, um trabalho preventivo aí de manutenção, tanto na rede e de planejamento. Esse é o grande problema. Agora, qual é a discussão, né? O custo. Quem é que o governo vai aportar um recurso para poder fazer o trabalho de migração para uma rede enterrada, por exemplo, ou para fazer um trabalho preventivo mais significativo? E qual governo, né? Porque teria que ser uma coisa tripartite. Ou vai repassar, né? Eu avalio que o valor da energia que nós hoje pagamos, tanto o consumidor comum, residencial, quanto as empresas, ele não tem espaço, não tem margem para que você consiga pendurar mais uma obrigação e automaticamente aumentar o custo da energia. Então a gente precisa encontrar um caminho, mas voltando aqui na questão da telecomunicação, que é hoje um grande problema, né? Esse emaranhado de rede de fibra ótica que ficam colocando em risco a rede de energia, eu vejo hoje uma ausência do Estado, foi a provocação que eu fiz, porque por mais que a gente esteja no caminho aí da ANEEL e da Anatel de produzirem uma atualização da resolução e ser mais enérgico em relação às novas redes, né, ao futuro, como é que a gente vai conduzir isso no futuro, eu vejo uma ausência total do Estado em relação à fiscalização, né? Tem que provocar, e é isso que eu estou promovendo aí depois da audiência pública, né, uma provocação
na ANEEL para que a fiscalização aconteça e, diante das irregularidades que a gente vai identificando, você faça o rompimento. Qual é a grande preocupação? Isso foi muito discutido também na audiência pública. Hoje, dados, né, de telecomunicações é encarado como um serviço essencial. Toda atividade econômica, o nosso dia a dia, a tecnologia está presente em tudo hoje no nosso dia a dia. Então, a internet, por exemplo, faz parte da rotina, tanto na nossa residência quanto nas empresas. E as empresas comercializam. Por mais que elas tenham pendurado lá a rede de fibra, às vezes sem autorização da concessionária de energia, ela está comercializando um serviço que, para a Anatel, é encarado como um serviço para todo mundo, como um serviço essencial. Né? Citaram alguns exemplos, por exemplo, de rede irregular no momento de instalação, mas que atendia hospitais, delegacia, e numa fiscalização, quando foi romper, comprometeu os serviços essenciais do hospital e da delegacia, por exemplo, que eram atendidos com aquela rede. Agora, isso não pode também ser justificativa para todo mundo sair pendurando de qualquer maneira e colocando em risco tanto os pedestres quanto os veículos que passam ali e aí podem causar um acidente mais grave envolvendo a rede de energia. Tá bom, deputado, muito obrigada. Problema complexo para muita discussão. Muito desafio pela frente. Muito obrigada. Eu conversei com o deputado Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo, que requereu um debate aqui na Câmara sobre o problema dos cabos e fios de telecomunicação entrelaçados nas cidades brasileiras. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, que fica no YouTube da Câmara. Até mais.